Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Juiz Dredd Essencial, volume 1, edição que traz a história A Guerra do Apocalipse. Pois bem, esse aqui é com toda certeza um quadrinho que 10 em cada 10 leitores de Juiz Dredd no Brasil queriam ver publicado aqui. Com certeza. Por quê, né? Essa é muito provavelmente a história mais famosa do personagem. Eu lembro quando saía a Juiz Dredd Magazine, que foi uma revista de 24 números, que a galera sempre comentava. Lembro também quando saía os encadernados, né, em capa dura da Mitos. Toda hora tinha alguém pedindo no Facebook a Guerra do Apocalipse. Pois bem, saiu agora. Mas o que é a Guerra do Apocalipse? É uma história que foi publicada 40 anos atrás e que reverbera no universo do Juiz Dredd até hoje. No caso das histórias do Juiz Dredd, os grandes acontecimentos, os grandes eventos, eles realmente têm impacto. Eles realmente se diz assim, as coisas não mais serão as mesmas. As coisas não mais serão as mesmas. E se os grandes acontecimentos têm impacto, Guerra do Apocalipse é dos maiores desses acontecimentos do Juiz Dredd. Na prática, é uma saga em duas partes. As duas estão nesse encadernado. A primeira é intitulada Condomania e ela tem roteiro do John Wagner, do Alan Grant, e desenhos do Mike McMahon, do Ron Smith, do Brian Bolland e do Steve Dillon. Isso mesmo, minha gente. Olha só, essa galera toda desenhando. Então, essa é a primeira parte, que é a Condomania. Depois vem a Guerra do Apocalipse propriamente dita. Só que as duas histórias elas estão intimamente ligadas. Deixa eu pegar aqui onde começa a Guerra do Apocalipse para mostrar para vocês. Tá aqui, ó, a Guerra do Apocalipse. A Guerra do Apocalipse tem roteiro do John Wagner e do Alan Grant e desenhos do Carlos Esquerda. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se vocês forem abrir as edições, pegar uma história qualquer aqui, vocês vão ver assinados T.B. Grover. T.B. Grover era um nome para essa equipe. Alan Grant e John Wagner, eu sempre misturo os nomes dos dois, né? Era um nome, eles assinavam com esse nome, tá? Só pra galera saber. Mas, peraí, aqui tá dizendo que é o John Wagner, o Alan Grant, mas na história então, tá de T.B. Grover, é por isso, tá certo, minha gente? Mas, vamos lá, né? O Condomania, essa primeira história, ela explora a rivalidade entre os condos. O que são os condos? Deixa eu mostrar para vocês. Os condos são grandes condomínios, mas grandes mesmo, nos quais moram dezenas, às vezes centenas de milhares de pessoas. Isso na Mega City, que é a grande cidade, essa mega cidade na qual o Juiz Dredd vive. E esses condos eles começam a entrar em guerra, começa a haver um grande conflito entre eles. Isso é condomania. Já a Guerra do Apocalipse, o que nós vamos ter é o confronto entre Mega Leste, que vamos colocar assim, é a versão soviética de Mega City, entre Mega Leste e Mega City. Mega Leste faz às vezes da União Soviética, ou de parte do que teria sido a União Soviética, como o Mega City faz às vezes de parte do que foi os Estados Unidos. Bom, minha gente, isso aqui foi publicado lá na década de 80, começo da década de 80, a gente tem que lembrar o contexto da Guerra Fria. O mundo do Dredd é um mundo futurista, mas que não há mais países, estados nacionais como nós conhecemos, mas há essas mega cidades. A grande estrutura política são essas mega cidades. Só que nesse mundo, que foi inclusive destruído por essa nova ordem mundial, surge a partir das cinzas, sei lá, até radioativos, né? Esse novo mundo ele mantém certas dinâmicas da Guerra Fria. Certa dinâmica, essa rivalidade entre Mega City e Mega Leste, por exemplo, que serve, claro, como metáfora. As dinâmicas políticas da década de 80 aparecem nas histórias do Dredd. Bom, o que nós vemos aqui é o ataque derradeiro de Mega Leste a Mega City, com milhões de pessoas sendo mortas. Algo interessante é que, embora as cidades assim, elas reflitam essa situação da Guerra Fria, as duas têm similaridades políticas. O sistema político das duas está baseado nessa figura do juiz, que é uma figura que é juiz, júri e executor ao mesmo tempo. Há juízes em Mega City e há juízes em Mega Leste. Deixa eu ir mostrando os desenhos enquanto eu falo. A Guerra do Apocalipse, assim, né, antes de mais nada, é uma grande história de ação. Assim. O ritmo é aceleradíssimo, é ação
o tempo inteiro. Eu, inclusive, antes de ler, eu imaginava que a narrativa fosse bem mais arrastada. Uma história um pouco mais antiga. Não, o ritmo é alucinante isso aqui. É uma história que não dá vontade de largar. O ritmo não para. E o seguinte, né? Na maior parte da Guerra do Apocalipse, a gente vê o ataque de Megaleste, um ataque devastador, e a busca de resistência por parte dos juízes de Megacity. Isso ainda tendo a loucura da Guerra dos Condomínios. Assim, nessa dinâmica de ação, é claro que da maneira que a história é construída, nós leitores vamos ficar do lado de Megacity. Mas os roteiristas, eles são bem perspicazes ao colocar em várias sequências que não há em Megacity um grande apreço assim pela vida humana. O que vale ali é vencer a guerra, a qualquer custo. Já Megaleste, mostrado aqui a partir dos seus líderes, a gente não vê a dinâmica da cidade, a gente vê os líderes, os líderes de Megaleste, né, são mostrados como tiranos arbitrários que decidem sobre a vida e a morte a partir da própria vontade. Né? Em Megaleste parece que as coisas decorrem do arbítrio. Né, do arbítrio. Em Megacity há corrupção, há várias coisas, mas há leis. Leis injustas muitas vezes, mas há leis. O que soa, dentro da história, menos arbitrário. De todo modo, assim, se for necessário cometer um genocídio para salvar Megacity, matar civis, por exemplo, faz parte do jogo. Inclusive, só parece aqui, o Dredd é alguém que serve a cidade e as leis. É um herói, vamos colocar assim, sem consciência. O dever para com a sua cidade e para com a sua função de juiz o toma de tal modo que ele não mostra remorsos por decisões que causam mortes e fatalidades a partir da dinâmica de servir a sua própria cidade. Ele soa mesmo como alguém que, sem consciência, que faz o que julga que deve ser feito. Ele é sempre coerente, é isso que é o Juiz Dredd. Ele é sempre coerente no serviço à lei. À lei. Essa lei pode ser injusta, mas ele vai ser sempre coerente no serviço a ela. E aí, na defesa da lei e a sua cidade. Nesse sentido, ele é o general e o soldado perfeito. Né? Ele é muito eficaz, ele é extremamente eficaz. Seja patrulhando as ruas, seja tocando uma guerra. Em histórias mais recentes, a gente vê o Dredd mais consciente, a consciência dele aparecendo. Mas não há isso aqui. Algo que me pareceu interessante, na maneira que a coisa é construída, que foi fundamental para a situação de Megacity, praticamente derrotada na guerra, foi a divisão interna, essa divisão interna. Condomania mostrou isso. O Megaleste conseguiu o que conseguiu, primeiro por causa dessa grande divisão interna, esse ódio generalizado internamente. Na história, há um agente biológico que explica isso. Mas, claro, isso é metafórico, né, para falar sobre essa situação do dividir para conquistar. É isso que o Megaleste fez. E essa situação da divisão enfraquecedora vem desde do mito da Torre de Babel. Bom, mas isso não está só em Megacity não, está em Megaleste também. A derrota de Megaleste, embora não vou dar spoilers, mas Megacity existe até hoje, então Megaleste perdeu, ela vem a partir da reação a um uso despótico e cruel do poder. E aqui, cito várias vezes Max Weber no canal, mais uma vez eu vou citar. O Weber faz uma distinção muito interessante entre poder e dominação. Poder, por Weber, é o mando pela força. Por exemplo, alguém assalta outra pessoa, passa seu dinheiro, passa sua grana, né? E a pessoa, por estar numa posição mais fraca, às vezes o outro com uma arma, ela vai lá e dá o seu dinheiro. Sempre que há uma imposição pela força ao exercício do poder. Dominação, para o Weber, é o mando com legitimidade. A dominação ocorre quando uma pessoa obedece a outra porque julga que é legítimo. Por exemplo, quando nós obedecemos, um policial pede nossos documentos e nós mostramos. Ou quando, sei lá, um professor pede alguma coisa na sala de aula e o aluno faz porque acha que aquilo é o correto. Né? Claro que isso no Weber, poder e dominação por vezes se misturam, mas em princípio são essas duas coisas. O que a gente vê aqui é que Megaleste cai porque há exercício do poder, faltou dominação em determinada relação. Né? Isso, na verdade, o exercício do poder corroeu a dominação, corroeu a legitimidade e as crenças que alguns tinham. Isso é bem interessante na história. Enfim, minha gente, um quadrinho de ação
frenética, mas que tem camadas que podem e que devem ser discutidas e pensadas. Essas camadas aparecem muito quando nós levamos o dreadverso em conta. Por exemplo, recentemente, quando falo recentemente não é ontem, né? Mas foi publicada aqui no Brasil a grande saga do Dredd, que foi Dia do Caos, que, gente, quase 40 anos depois, trabalhando as consequências da Guerra do Apocalipse ainda, minha gente, ainda, pra ver como é que isso aqui reverberou no universo, assim. Gente, é um gibizaço, tá com certeza disputando vaga na minha lista de melhores leituras do ano. Agora que o ano está acabando, consigo declarar essas coisas com mais facilidade. No primeiro semestre declarei um ou outro, mas agora no segundo semestre isso aqui está disputando e disputando firme. É o começo de uma nova coleção da Mitos, que vai trazer grandes histórias do Dredd. Ao meu ver, o pessoal sempre pergunta, dá pra ler sem ter lido nada do Dredd antes? Dá, de boa. Acho uma boa leitura para quem quer conhecer o Juiz Dredd? Acho uma ótima leitura para quem quer conhecer o Juiz Dredd, respondendo essas perguntas. Enfim, minha gente, é isso que eu tinha para dizer. Lembrando, nessa novo modelo de publicação da 2000 AD que a Mitos está adotando, né? Formato magazine, capa cartonada. Achei um modelo até bom. Uma coisa que seria legal, às vezes, né, se fosse possível, não encarecesse tanto, era uma orelha, acho que protegeria um pouquinho mais a capa, mas enfim, o formato tá bacana. Tá aí meu olhar sobre Juiz Dredd Essencial, a Guerra do Apocalipse. Minha gente, é isso, vou parando então, agradeço você por ter assistido o vídeo, peço seu joinha, te convido a compartilhar o vídeo, mostrar para outros, mais gente conhece o Juiz Dredd, mais gente conhece o Ministério dos Quadrinhos. Se inscreve no canal, caso esteja chegando por agora, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Juiz Dredd, sempre que sai alguma coisa do Juiz Dredd ou da 2000 AD, é comentado aqui no canal. Deixa eu ver mais. Tem o link da Amazon, tá na descrição. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, você ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. O link vai estar aí. Inclusive, eu vou botar o link do Juiz Dredd Essencial, link para outros quadrinhos do Juiz Dredd, caso alguém tenha interesse, tá? Mas é isso, minha gente. Valeu, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Link da Amazon, tem link da Panini também, caso fazer compra lá. Tudo isso ajuda o canal. Paro por aqui, valeu, um abração e até o próximo vídeo.